Glória a Deus. Podeis se assentar por um instante? Eu quero chamar o Pablo, com a esposa aqui, eu esqueci o nome dela, me perdoa. E as filhas, Franciele e a Vitória, é isso? Glória a Deus. Por favor, pode subir aqui. Pablo. É a Francine. O Pablo e a Francine, eles estiveram participando ontem do momento especial aqui na igreja, onde eles batizaram Pablo e Rúbia. Me perdoa, irmãos, é a idade, né? Os cabelos brancos. E hoje eles estão trazendo as filhas, né? Para que a gente possa orar e consagrar ao Senhor. É muito importante nós entendermos o princípio da obediência a Deus. A palavra do Senhor, ela fala a respeito de consagrar as crianças. Conforme ontem nós dissemos e sempre estamos falando a respeito disso, nós não temos o hábito de batizar uma criança, mas nós consagramos ao Senhor. E aí no devido tempo, quando ela já tem entendimento de quem ela é, entendimento de quem pode ser, e ela decide então entregar sua vida ao Senhor, decide viver para o Senhor, aí ela se batiza. Mas nós decidimos e fazemos sempre o que a Bíblia nos ensina, a orar e consagrar as crianças. E ontem o pai e a mãe batizaram e trouxeram os filhos aqui para que nós como igreja possamos consagrar. Eu não vou conseguir carregar, mas o pai e a mãe carrega. Glória a Deus. Então está aqui a Francine e a Vitória e a Larissa. São 3. Ô glória. Então eu peço que você estenda as tuas mãos para que a gente possa orar e abençoar estas crianças. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nesta noite o Senhor nos concede de, como igreja, Senhor, apresentar estas crianças diante de ti e pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-las. Que o Senhor possa, ó Deus, conduzi-las por onde elas forem, por onde elas andarem, Senhor. Que a boa mão do Senhor seja com elas, abençoando, trazendo alegria, fortalecendo os passos, ó Deus, e direcionando tudo o que elas fizerem, ó Pai. Que o Senhor as proteja, Senhor, que o Senhor possa conduzi-las, que o Senhor possa cuidar da saúde delas, ó Pai, prover tudo o que for necessário e que elas possam, Senhor, ser uma bênção nas tuas mãos, honrando o teu nome, ó Deus, e no devido tempo, com entendimento, ó Pai, fazendo uma confissão a respeito do senhorio, do Senhor sobre elas, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Como igreja, nós queremos abençoá-las e consagrá-las a Ti. Amém e amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Minha Vanessa, a Regina, eu acho que ela não quer vir aqui à frente, mas se ela quiser. Aleluia. 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 Glória a Deus. Vou chamar o Marcos aqui, meu cunhado. Ele vai louvar o Senhor um hino e nós iremos orar pela vida do Benjamin, né? A palavra do Senhor nos ensina a consagrar as crianças, conforme nós já participamos desse momento hoje. E agora nós temos o Benjamin aqui, que já veio de Palitório e vai pregar depois da consagração.
Ao nascer, eu ouvi você chorar e pude até sentir meu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei. E só vou pedir que ouça o que direi. Ouça, eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Pude ouvir a primeira oração e as promessas sinceras que me fez. De então prostrou-se, dizendo que pegou, te dei a mão e o tempo então voltou. Pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Amém. Glória a Deus. Eu convido você a estender as tuas mãos para que a gente possa estar orando nesse momento. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós queremos apresentar o Benjamin diante de Ti e pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor o abençoe. Nós consagramos ele ao Senhor nesse instante e pedimos a Tua bênção sobre ele, Senhor, por onde ele for, por onde ele andar, que o Senhor possa ser com ele, trazendo alegria, paz, saúde, fortalecendo os passos dele, sempre guiando, ó Deus, para que ele possa, Pai, crescer, ó Deus, em comunhão contigo, fazendo a Tua vontade, ó Pai, por onde ele for, Senhor. Ele seja um instrumento nas Tuas mãos, um instrumento de bênção, ele seja, ó Pai, tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor já reservou para a vida dele. Pedimos isso, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu vou devolver, porque o que ele quer realmente eu não consigo dar. Glória a Deus.
Amém? Nós temos a oportunidade de louvar o Senhor com nossos dízimos e com as nossas ofertas. Você que trouxe seu dízimo e a sua oferta, você tem a oportunidade agora, amém? Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. A palavra de Deus diz assim, ó: quando você for trazer, primeiro você propõe no teu coração, com alegria e não por necessidade. Todas as vezes que vamos fazer algo para o Senhor, isso aqui já tem que estar bem ardente no nosso coração. Eu costumo fazer isso. Quando eu quero dar algo a mais para Deus, eu já fico a semana inteira pensando no que eu vou dar, porque eu aprendi dessa forma e Deus tem me abençoado. Então você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, pegue na tua mão, eu vou orar. Glória a Jesus, Deus de poder e Deus de glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, abençoa, Senhor, todos aqueles, Senhor, que entende e traz o dízimo de volta à tua casa, Senhor. Ó Jesus amado, Senhor, e os ofertantes, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, poderosamente, Senhor. É que nós oramos, pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Glorificado é teu nome, Jesus. Deus da criação, da terra, céu e mar, os anjos cantam o seu nome. Eu vim aqui pra te adorar, Deus de maravilha, só tu és. Tu és santo, maravilhado, extasiado estou, pois tu és santo, santo. Aleluia, Jesus. As crianças, glória a Jesus. Glorificando o teu nome, Jesus. Amém? Estende as tuas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, as nossas crianças, Senhor. Abençoa, Senhor, os irmãos que vão ministrar na vida deles, Senhor. Senhor, que nossas crianças continuem aprendendo da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode ir sem correr. Ai que belezica, ó. Amém, irmãos? No dia 21/7, eu estou com um convite da feijoada, que é para o Ministério das Irmãs. É R$13. Vai ser no dia 21/7, a partir das 11h30. Você pode estar retirando aqui na igreja, no dia 21/7. Amém? E quem quiser o convite, procura a pastora Regina, que está com ela. Já deram um para mim, quem deu vai pagar, porque eu vou doar. Aqui, irmão Carlos, o senhor que está nos visitando hoje, eu já vou te dar o convite, ó. O senhor que veio nos prestigiar hoje aqui, o senhor vai levar o convite. Eu não sei quem deu, irmão Carlos, mas venha buscar feijoada aqui. Alguém vai pagar, isso o senhor pode ter certeza. Deus abençoe. Amém? Não, irmãos, ou você escreve no papel. Se você me der o convite, irmãos, eu coço meu dedo. Eu gosto de doar. Agora, quem vai pagar, eu não sei. Amém? Quem que foi que deu? Quem foi?
Ah, então é a irmã Elisete que vai pagar. Ah, é uma benção. Já está abençoado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero repartir uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses, capítulo de número 3, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Versículo 1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Amém? Senhor Jesus, quero te louvar e agradecer pela oportunidade que mais uma vez o Senhor tem nos concedido, de podermos nos reunir aqui como igreja do Senhor, participar de um momento tão especial como esse, um culto especial, culto de ceia. Te louvamos, Deus, pois sabemos da tua fidelidade e do teu amor para conosco. E é com gratidão, Senhor, que nos apresentamos a ti. E eu peço ao Senhor que nos abençoe e fale ao nosso coração, segundo aquilo que nós necessitamos ouvir nesta noite. Que a tua palavra encontre um solo fértil, ó Pai, e venha nos alimentar, trazendo alegria, esperança e paz a cada um que aqui se encontra, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, irmãos, é um texto pertinente e bem interessante. Ele fala a respeito de decisão. E decisão é algo que norteia a nossa vida. Quando nós decidimos viver com Cristo, esse viver com Cristo, ele nos traz algumas responsabilidades. Ou seja, o viver com Cristo, ele traz a cada um de nós alguns deveres, algumas obrigações que são pertinentes àqueles que desejam viver com o Senhor. Mas também esse viver com Cristo, ele nos garante coisas que nós jamais conseguiríamos encontrar se não fosse no Senhor. Ele nos garante paz, nos garante conquista, nos garante coisas especiais para que a gente possa ter uma vida abençoada aqui na terra, viver uma vida abundante. Mas esse viver com Cristo, essa decisão, ela nos leva a mudar alguns conceitos que muitas vezes já estão impregnados na nossa vida devido ao nosso a nossa natureza, devido à cultura, devido à criação que nós temos. Nós trazemos muitas coisas que elas fazem parte da nossa vida. Mas quando nós tomamos a decisão de viver com o Senhor, a Bíblia diz que algumas coisas são de extrema importância para nós. Porque se nós vivemos com Cristo, se decidimos viver para o Senhor, é necessário que nós começamos então a repensar a respeito da maneira como nós vivemos, a forma de pensar, né? Se nós estamos vivendo realmente para o Senhor, porque se nós decidimos viver para o Senhor, a primeira coisa que nós precisamos colocar na nossa mente é que quem vai reinar é Ele, e se Ele vai reinar, é Ele que vai nos dar as diretrizes de como nós devemos viver. Se é o Senhor quem vai cuidar da nossa vida, se é o Senhor quem vai trazer a direção na nossa vida, então é Ele que deve falar o que devemos e o que não devemos fazer. O texto, ele começa dizendo: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. E esse buscar as coisas lá do alto nos leva a refletir e pensar a respeito de muitas coisas. A primeira coisa que me chama a atenção
é que quando a Bíblia diz que eu devo buscar as coisas que estão lá no alto, a Bíblia está dizendo que existem coisas que não fazem parte da minha vida, mas que elas estão por direito garantida e eu posso me apropriar delas. Porque se a Bíblia diz, olha, se você está com Cristo, você deve buscar as coisas lá do alto. Então, no alto, ou seja, em Deus, há muitas coisas reservadas para nós. Há muitas coisas que talvez, devido a não termos um conhecimento pleno de quem é Deus, elas estavam obscuras. E nós talvez deixamos passar desapercebido. Porém, quando nós temos um encontro com Cristo, quando nós entendemos o senhorio de Jesus nas nossas vidas, isso nos dá a possibilidade de encontrarmos coisas que ainda não conhecíamos. Há um texto que eu considero extremamente interessante, que se encontra lá no livro de Malaquias, onde a palavra de Deus diz lá no capítulo 3, que se nós formos fiéis a Deus, Ele vai abrir as janelas do céu e vai nos abençoar. E uma das coisas que me chamou a atenção quando eu li esse texto é a respeito do significado da janela. Porque, na verdade, quando eu olhava para esse texto, a impressão que eu tinha é que havia uma janela, e dessa janela ia cair um monte de bênção, e ia trazer coisas especiais para a minha vida. Mas quando eu entendi o princípio de janela, eu me alegrei. Pois quando uma janela está fechada, nós não conseguimos enxergar o que está por trás da janela. Mas a Bíblia diz que quando nós entendemos o princípio de sermos fiéis a Deus, Deus permite que essa janela seja aberta e então nós podemos enxergar o que existe por trás da janela. Eu não sei se você já passou em algum lugar onde você viu uma janela aberta e por algum motivo você olhou. Com certeza, se aconteceu isso, você enxergou coisas que, se tivesse fechada, você jamais teria a possibilidade de ver o que tinha lá dentro, né? Talvez se surpreendeu com algumas coisas, talvez se encantou com algumas coisas que viu, mas a Bíblia diz que no céu tem coisas especiais e estas coisas que nós devemos buscar, as coisas que estão lá. Então, se as janelas são abertas a nosso favor, se nós entendemos o princípio de servir ao Senhor, então nós devemos ir de encontro às coisas que estão reservadas para nós. Há coisas que só Deus pode entregar para nós. Há coisas que o mundo não tem condições. E nem nós temos possibilidade de alcançar se não for em Deus. E uma das coisas que eu considero de muita importância para cada um de nós, ela se chama paz. E é tão difícil encontrar paz. É tão difícil sentir aquela paz que, segundo a Bíblia, excede o entendimento humano. Ou seja, as dificuldades acontecem porque nós vivemos nesse mundo e nós participamos de tudo que acontece, da economia, da política, nós participamos de todas as coisas que são pertinentes a todos que vivem nessa terra. Mas quando nós buscamos a Deus, nós conseguimos encontrar essa paz que excede o entendimento. Ou seja, não é a política, não é a sociedade, não é o que estão nos impondo que traz qualquer sentimento no nosso coração a ponto de não permitir que nós possamos andar de cabeça erguida. Ou seja, essa paz nós encontramos lá no alto. Alegria, ela não está em coisas. Alegria está na certeza de que tem alguém que vela por nós, tem alguém que nos ama. A alegria, ela está na certeza de que nós não estamos só. E a Bíblia nos dá a certeza de que Deus sempre vai estar conosco. Então, se nós começarmos a buscar as coisas do alto, nós vamos encontrar essa alegria em saber que mesmo no vale da sombra da morte, ou seja, no dia mau, no dia mais difícil da nossa vida, ainda assim nós vamos poder sorrir para alguém, porque essa alegria nós podemos encontrar em Deus. E a palavra de Deus é que nos ensina a buscar as coisas que estão reservadas a nós. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrando inúmeras promessas que Deus fez para aqueles que entendem que Ele é Senhor.
Muitas das vezes nós ficamos procurando direção para a nossa vida, tentamos arrumar um norte, o que fazer para melhorar, mas a palavra de Deus já tem tudo marcado, tudo reservado, tudo descrito e escrito para que a gente possa levar uma vida abençoada, para que a gente possa ser abençoado nessa terra. Segundo os estudiosos, há aproximadamente 7.000 promessas de Deus na Bíblia Sagrada para nós. E aí eu faço uma pergunta para você e depois você pense a respeito. Você já recebeu 7.000 promessas de Deus para a sua vida? Se não recebeu, mergulhe na palavra, que tem muita coisa que é direito, que é seu, que é meu, e talvez a gente ainda não se apoderou, pelo fato de não prestar atenção e não buscar as coisas de Deus para a nossa vida. Buscar as coisas do alto tem a ver com trazer existência, aquilo que não existe. E isso está ligado à fé. Mas essa fé só é gerada em nós quando nós entendemos o princípio de servir ao Senhor e permitir que Ele reine na nossa vida. Então nós vamos conseguir alcançar as promessas que Deus fez para cada um de nós. Deus, com certeza, tem muito mais do que aquilo que nós imaginamos, pedimos ou queremos. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Deus vai trazer coisas para nós que vão além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós pedimos, porque nós não sabemos pedir. Nós pedimos pela circunstância, nós pedimos pelos momentos. Os nossos pedidos normalmente eles são momentâneos. Segundo a necessidade, segundo a dificuldade, é o pedido que nós fazemos. E muitas das vezes pedimos de forma errada, porque algumas coisas estão acontecendo na nossa vida para nos abençoar. Então, ao invés de pedir para Deus tirar da nossa vida algumas coisas, nós deveríamos aprender a vivenciar aquilo que Deus está proporcionando, porque vai trazer crescimento. Tem coisas que acontecem na nossa vida que não são princípios de derrota, mas são instrumentos de Deus para que a gente possa crescer. Um dia vai passar. A Bíblia fala que existe o dia mau. Há dias que nós não desejaríamos para ninguém. Há dias que recebemos notícia que nós não gostaríamos de ouvir, mas elas chegam até nós. E nós precisamos estar preparados. Quem busca em Deus recebe a garantia e a certeza de que Deus é fiel para nos abençoar até nesse momento. Então, quando pedimos do nosso jeito, pedimos coisas momentâneas para sanar por algum tempo, mas o que Deus tem reservado para nós vai além dos nossos pedidos. Deus não só vai suprir as nossas necessidades, como vai trazer coisas que vão abundar na nossa vida. A Bíblia diz que as medidas que Deus tem para nós, elas não são conforme nós enxergamos. As medidas de Deus, elas são recalcadas, sacudidas, transbordantes. Não dá para entender 2 mais 2 com Deus, não dá 4. Às vezes dá 500, porque Ele é Deus e não dá para explicar algumas coisas. Nós precisamos então entender esse princípio e buscar em Deus o que Deus tem guardado para nós. Buscar em Deus é crer que o controle é dele. Buscar em Deus é depositar a confiança no Senhor. Buscar em Deus é crer que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Quando nós temos uma dificuldade, essa dificuldade muitas vezes elas passam com rapidez na nossa vida. Algumas dificuldades, elas alojam na nossa vida e no decorrer do tempo elas se tornam difíceis demais. E às vezes até choramos por isso. E é interessante que essas dificuldades normalmente, com o passar do tempo, elas se tornam impossíveis. E aí entra a ação de Deus. Uma das coisas que nós não podemos esquecer, que nós servimos a um Deus
que Ele é o Deus do impossível. É quando não há possibilidade, é aí que Deus entra. Então tem coisas que não é Deus que vai fazer, somos nós que vamos fazer ou passar até que chegue o momento certo de recebermos o que está reservado. Então buscar em Deus é saber aguardar o tempo certo de todas as coisas. E entender que tem coisas que Deus não vai entregar para nós. Tem coisas que nós não vamos receber. Tem coisas que não vai fazer bem para nós. Por isso Deus nos preserva. A Bíblia diz que há portas que Deus abre que ninguém fecha. E eu acho interessante, e de fato é real. Quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar, é impossível alguém fechar. Mas a mesma palavra diz que há portas que Deus fecha, que ninguém pode abrir também. Então quem busca em Deus entende que a soberania dele é capaz de direcionar a nossa vida tanto no abrir como no fechar. E mesmo assim, continuar com a mesma alegria no coração, pois a paz que nós encontramos em Deus permite que a gente viva dessa forma e seja muito abençoado e caminhe por essa vida, vivendo uma vida plena e abundante. Também a Bíblia diz, nesse texto, que nós que vivenciamos viver uma vida com Cristo, além de buscar em Deus a direção e todas as coisas para a nossa vida, nós precisamos pensar nas coisas que são lá do alto. E aí eu faço uma pergunta: o que tem povoado a nossa mente? Quais são os pensamentos que têm ocupado a nossa mente? O que está inculcado na nossa mente? No que nós temos pensado constantemente? Quando nós decidimos vir para esse encontro, quando nós decidimos vir para esse momento, o que estava na nossa mente? Nós viemos aqui com o intuito de adorar ao Senhor, ou nós viemos aqui desejando que Deus faça algo extraordinário na nossa vida? É interessante que muitas vezes o milagre que nós pedimos a Deus, o milagre que nós queremos receber de Deus, ele é muito mais para nós em especial, é muito mais algo que nós desejamos, é muito mais egoísta do que nós imaginamos. Que nós reunimos no coletivo, mas quase sempre o nosso pensamento está: Deus, faça alguma coisa para mim. Deus, eu preciso receber algo. Hoje é o dia da minha vitória. O que ocupa o nosso pensamento? Será que nós temos preocupado com as pessoas que estão ao nosso redor? Será que nós temos olhado e se apercebido que há pessoas que caminham conosco, que estão enfrentando coisas que jamais nós desejaríamos passar ou ver algum familiar passando? Será que isso tem ocupado o nosso pensamento? Ou o nosso pensamento é egoísta, a ponto de pensar só naquilo que é agradável a mim? Senhor, me abençoa. Senhor, eu vou para o culto hoje, mas eu preciso que o Senhor traga uma resposta, uma solução para os meus problemas. Observe que milagre quase sempre, quando parte de nós, ele tem um cunho egoísta, porque nós queremos para nós. Será que nós teríamos coragem de abrir mão da nossa vitória em prol da vitória do nosso irmão? E olha que eu estou falando de uma forma simples, porque lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo a ponto de doar a vida por nós. Deus nos amou a ponto de se entregar por nós. Só que lá em 1 João diz assim, 1 João 3,16 diz assim: assim como Deus se entregou por si, então se entregue em prol do seu irmão. Será que nós temos coragem de fazer isso? O que tem ocupado o nosso pensamento? O que está dentro da nossa cabeça? Qual é o intuito nosso quando reunimos aqui para buscar a Deus? O que tem povoado o nosso pensamento? Será que nós temos paz dentro de nós? Será que nós conseguimos ter certeza dentro de nós? Certeza nada mais é do que fé. Fé não é loucura. Quando alguém decide crer no impossível, quando alguém tem certeza de que algo vai acontecer, é porque ele tem fé. E a Bíblia diz que a fé é a certeza. Então fé nunca foi loucura. Fé sempre foi certeza.
Algumas pessoas podem até não estar enxergando, mas quem tem fé, ele tem certeza de que existe, mesmo que outras pessoas não enxerguem. Então, o que ocupa o nosso pensamento? A certeza de que Deus continua cuidando de nós e olhando, velando pela nossa família. Será que é isso que está no nosso pensamento? Ou no nosso pensamento está: Deus não se preocupa comigo, Deus não quer nada comigo, Deus não tem olhado para a minha família? Irmãos, tudo aquilo que nós semeamos, ele cresce. Tudo aquilo que nós falamos, surte efeito. Então, a Bíblia diz que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, pensar nas coisas que estão em Deus. Ontem aconteceu algo interessante. Nós estávamos compartilhando um momento e alguém estava falando a respeito de recurso. E foi uma brincadeira, mas chamou minha atenção. Fiquei pensando nisso durante a madrugada. Tinha um pastor conosco, ele pegou a carteira, falou: não tem nada de dinheiro aqui, alguma coisa assim. E naquele momento, alguém disse: mas Deus é dono do ouro e da prata. Eu falei: então ele que guarda o nosso dinheiro, a gente não precisa trazer nada. Na hora certa é só falar: pai, dá um pouquinho aí, porque lá o ladrão não pode roubar. Será que nós conseguimos ter essa certeza? Eu fiquei pensando nisso durante a madrugada. Se nós servimos a um Deus poderoso, se nós servimos a um Deus que é dono do ouro e da prata e tem todo o poder, nos tem como filho, será que nós conseguimos permitir que esse pensamento se torne real na nossa mente? Porque tem coisas que nós não alcançamos, porque nós não conseguimos acreditar, porque nós não conseguimos implantar e semear na nossa vida. E colocamos só coisa ruim. Tem pessoa que sofre por coisas que nunca vão acontecer na sua vida. Tem gente sofrendo por 2019. Eu tenho uma notícia para dizer para você. Talvez você não chegue em 2019. Tem gente sofrendo porque terça-feira vai trabalhar. O Brasil perdeu. E tem gente sofrendo. Já tinha comprado a carne. Não se preocupe. Amanhã é feriado. Dá um toque, a gente vai lá e a gente come a carne. Tem gente se preocupando com coisas que não são reais e não são certas. Primeiro, terça-feira, quem garante que nós vamos estar aqui na terra na terça-feira? Percebe que os nossos pensamentos muitas vezes são divagações e trazem em algumas circunstâncias sofrimento que nós não deveríamos passar. Porque se nós pensarmos nas coisas de Deus, se nós começarmos a ocupar o nosso pensamento com as coisas que são de Deus, a nossa maneira de viver será diferente. Quando nós revestimos de algo, isso demonstra que a nossa vida é pertinente àquilo que nós nos revestimos. É um exemplo? No frio você coloca normalmente o quê? Uma bermuda? Uma camiseta? Não, por quê? Porque está frio. Então quando alguém veste uma blusa, é sinal de que ela vai enfrentar o frio. É sinal de que ela está pronta para o frio. Quando uma pessoa veste uma bermuda, é sinal de que ela vai para a piscina. É sinal de que está tudo tranquilo. É sinal de que Deus vai me abençoar, porque o calor chegou e eu vendo piscina é uma bênção. Quando eu olho alguém andando para a rua e de short, sem camiseta, eu fico feliz. Falou, glória, minha bênção está chegando. Irmãos, aquilo que nós trazemos para nós, que vai ocupar o nosso pensamento, é o que vai nortear a nossa vida. E a Bíblia diz que nós devemos, então, pensar nas coisas que são lá do alto, as coisas que nos dão garantia, as coisas que realmente são importantes para nós, as coisas que realmente vão fazer a diferença na nossa vida. E o texto, ele continua dizendo, no versículo 3, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente em Cristo, em Deus. Ou seja, eu e você pertencemos a Deus. Irmãos, Deus sabe como cuidar de nós. Deus sabe muito bem como cuidar de nós. Certa vez eu peguei um violão e comecei a pensar a respeito deste instrumento. E uma das coisas que eu acho interessante no violão, e eu creio que todo mundo já viu isso, não tem ninguém que pegue um violão
e ele não dê pelo menos uma apertadinha na tarraxa. Ele acabou de tocar, aquele violão ali, o Juninho acabou de tocar aqui. Mas se ele pegar no violão, pode observar, ele vai na tarraxa, ele vai bater o dedo aqui, ele vai apertar um pouquinho. Sabe por quê? Porque ele vai usar. E na hora de usar tem que estar afinado. Na nossa vida não é diferente. Às vezes, e em muitas vezes, em muitos momentos, Deus trabalha em alguma área da nossa vida. Por isso que nós passamos por alguma circunstância que a gente não entende. E aí eu fico pensando em mim como um violão. Você já viu como que afina um violão, uma corda de violão? O camarada pega, vai torcendo lá e vai tim, 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 tim. É mais ou menos assim que Deus faz com a gente. Vai doendo, irmãos. Imagine esticar essa corda, como é que faz? Até sair o som perfeito. Na nossa vida não é diferente. Algumas coisas acontecem porque Deus está nos aperfeiçoando. Deus não vai nos usar simplesmente pelo fato de um dia termos erguido as nossas mãos e falar: Senhor, eu te aceito como Senhor da minha vida. Existe um processo, e esse processo, quem vai realizar na nossa vida é o próprio Deus. Deus vai trabalhar para nos abençoar. Então, se nós estamos em Deus, se nós pertencemos a Deus, então nós somos dele. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que nós poderíamos dizer isso? Será que nós temos vivido uma vida condizente com Cristo vivendo em nós? O que sai dos nossos lábios? Quais são as palavras que nós temos falado com constância? Quando você tropeça, o que sai da sua boca? Será que sai um aleluia, um glória? Será que é isso? O que sai dos nossos lábios? Se nós pertencemos a Deus, quem dá as diretrizes para nós é o próprio Deus. Mas é interessante, se nós buscarmos na palavra, nós vamos encontrar algumas formas de vivenciar e viver para Deus. O versículo 5, ele começa dizendo assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Por que morrer a natureza terrena? O que há de tão ruim na natureza terrena? O que há de tão ruim na nossa vida aqui na terra? O texto vai nos ensinando algumas coisas que muitas vezes passam desapercebidas. E ele diz: olha, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lascívia, o desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então há coisas que fazem parte da nossa natureza, mesmo sem perceber, mesmo sem ter entendimento de que elas são pertinentes a nós. Eu disse hoje de manhã na escola bíblica que existem coisas que aparentemente são difíceis demais de vencer, mas quando nós conseguimos vencer, nós entendemos que era o mais simples de vencer, e que o que realmente está por baixo de tudo isso é que fazia toda a diferença. Eu disse aos irmãos que quando eu tive um encontro com Deus, uma das coisas que eu não queria, irmãos, era parar de beber. Mas eu queria. Eu queria, mas não queria. Você já viu alguém que quer, mas não quer? Algumas pessoas querem muito, mas na verdade elas não querem. E Deus ama tanto a nossa vida que Ele permite que a gente realmente escolha se quer ou não. Mas um dia eu tomei uma decisão e falei com Deus, falei: Senhor, eu desejo, só que eu entendo que eu não consigo. E aí Deus tirou o desejo do meu coração, sem nenhum esforço. Ninguém chegou em mim e falou: você não pode beber mais a partir de hoje. Nunca alguém disse isso para mim. Deus colocou no meu coração esse desejo. E aí eu falei: nossa, que maravilha! E aí eu comecei a ver realmente o que estava por trás de tudo isso. E aí o processo continua até hoje. Tem coisas que eu não conseguia enxergar,
mas destas coisas que faziam a diferença na minha vida. Tem coisas que parece que não existem na nossa vida, mas são estas coisas que nos afastam das promessas que Deus reservou. São estas coisas que não permitem que eu e você venha receber de Deus aquilo que já é direito nosso, aquilo que já deveria estar nas nossas mãos, aquilo que já pertence a nós. E esse texto diz: olha, por estas coisas é que vem a ira de Deus, estas coisas que entristecem a Deus. E o versículo seguinte continua dizendo: ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivias nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Retire da tua vida tudo isso. É lógico, irmãos, tem coisas que sozinho nós não vamos conseguir fazer. Mas o texto diz que se nós buscarmos as coisas do alto, se nós permitirmos que Deus viva em nós, se nós começarmos a pensar nas coisas de Deus, isso vai ocupar a nossa vida a ponto de que estas coisas já não vão fazer nenhuma diferença. E o texto então diz: olha, despoje, ou seja, larga para lá estas coisas. Que coisas? A ira. Irmãos, como é terrível alguém irado. Há pessoas que se iram por qualquer coisa. Tem gente que se ira quando você quer fazer o bem para a pessoa. Certa vez eu fui no mercado aqui da cidade. Eu vou fazer propaganda, o extra. Eu fui lá e a pessoa voltou o troco errado para mim. E eu peguei o troco e eu fui pro carro pensando naquele troco. Eu falei: mas esse troco está errado. Esse troco está errado. E conta, e reconta, e pega a calculadora, e liga no SBT, e pesquisa com os deveres. Foi né? Comecei a pensar naquilo. Quando eu cheguei no carro, falei: não, está errado, não é justo. Falei: eu preciso devolver. E eu voltei no caixa. Voltei, parei, esperei. Quando alguém passou, eu falei: moça, eu precisava falar um pouquinho com você, pode ser? Ela falou: pode. Eu falei: você votou um troco errado para mim. Irmãos, a mulher quase bateu em mim. Ela não esperou eu terminar de falar. Imagine como está o coração de uma pessoa dessa. Ela falou: não, eu não vou ao troco errado, é quem está errado. Eu falei: calma, moça, não precisa se irar. Eu só quero abençoar a sua vida. Eu vim devolver o dinheiro que você voltou a mais. Percebe que algumas pessoas têm encravado a ira, faz parte da pessoa. Ela não percebe e ela vive constantemente desse jeito. Eu falei: Deus, eu não sabia que ia trazer tanto transtorno querer devolver o dinheiro da moça. Ela ficou brava. Quando eu disse que ela tinha voltado ao troco errado, ela não esperou, ela se irou. Percebe que as pessoas se iram por coisas simples, só pelo fato de não aguardar até o final alguém de repente falar aquilo que estaria até beneficiando. A ira muitas vezes faz parte da vida daqueles que não decidiram ainda servir ao Senhor. Indignação. Tem gente que fica indignado com tudo, não se satisfaz nunca. Alguém é abençoado, ele fica indignado, ele fala: eu sou fiel e fulano foi abençoado. Eu estou na igreja há 30 anos e fulano recebeu e eu não recebi, eu oro mais que ele. Eu estou indignado porque eu não perco um culto e ele vem só no domingo, mas toda semana ele conta um milagre e eu não consigo. Fico indignado com Deus. Indignação faz parte da vida da pessoa e sem perceber, isso vai trazendo um mal terrível. Não se indigne com nada. Deus é soberano, Ele faz como Ele quer, Ele atua como Ele quer, Ele age como Ele quer. Se Ele decidiu abençoar a sua vida hoje é o dia da sua bênção e ponto final. Não importa, é Ele que tem a soberania de fazer todas as coisas, e quando Ele quer, Ele faz, ponto final. Hoje de manhã eu encontrei um amigo de longas datas. Eu conheço ele há mais ou menos 40 anos. Ele é uma pessoa bem sucedida. E a história dele é interessante. Ele é filho de um pai analfabeto, e a mãe dele foi faxineira até os 62 anos de idade. O pai faleceu e a mãe cuidou de 3 filhos. E ele tem uma vida extremamente sucedida, mora num condomínio abençoado aqui na cidade, já viajou aí alguns continentes, é muito abençoado, mas ele é uma pessoa extremamente
sociável. Itatiba inteiro conhece ele. E nós estávamos conversando e ele disse: olha, um dia eu me vi em São Paulo e eu não tinha dinheiro para o ônibus. E eu comprei uma roupa e o meu nome ia para o Serasa e eu não conseguia pagar. Ele falou: então eu peguei o bonde. E ele contou como era o bonde. Eu não sei como era, mas ele disse que as pessoas subiam, ficavam fora do bonde, como não tinha dinheiro para pagar, daí chegava alguém, tirava, colocava para fora e subia no bonde de novo. Resumindo, ele chegou na Avenida Paulista. Sabe onde ele foi? Ele foi no Banco Bradesco para falar com um dos diretores do Banco Bradesco. Imagine alguém que deve, irmãos, ter a pachorra de chegar para conversar com o diretor. E ele chegou, ele falou até o nome da pessoa, que hoje é amigo pessoal dele. E ele falou: olha, eu quero falar com fulano. E o rapaz falou: o que você quer falar com ele? Ele falou: é assunto pessoal. Ele falou: não, ele não vai te atender, pode ir embora. Ele falou: tá bom, foi embora. No dia seguinte ele voltou de novo. Novamente ele apareceu lá. Ele falou: quero falar com fulano. Qual que é o assunto? É particular, ele não vai te atender, pode ir embora. Ele falou: tá bom, foi embora. No dia seguinte ele voltou de novo. E ele falou: eu queria falar com fulano. Ele falou: o que é? Particular, senta aí. Sentou, ficou até 4 horas da tarde. Ele me contou hoje isso daí. Até 4 horas da tarde ele ficou sentado, aguardando. 4 horas da tarde o rapaz chamou ele, essa pessoa, falou: o que você deseja? Ele falou: é o seguinte, eu estou com um problema. Eu não tenho trabalho, eu comprei umas roupas numa loja e eu não consigo pagar e vai sujar meu nome. E eu vim aqui porque eu preciso de emprego. O camarada falou: tá, e quanto você deve? Diz que ele arrancou o carnê e falou: ó, tá aqui o carnê. O cara somou, pegou um cheque, fez um cheque, falou: faz o seguinte, moço, pega esse cheque, vai lá embaixo, desconta o cheque, vai lá, paga a sua conta e volta aqui. Ele foi, pagou, voltou. Chegando lá, o rapaz fez uma carta, falou para ele, falou: você vai até tal lugar que você está empregado. E nem preciso resumir, eu contei o início da história. Uma pessoa extremamente abençoada. Por quê? Porque a pessoa tomou uma decisão, vivenciou aquilo que ele povoou a sua mente, aquilo que ele trouxe para a sua vida e foi em frente. Mas nós ficamos indignados: ai, porque Deus se esqueceu de mim, ai, porque eu não tenho. Não, irmãos, em Deus, segundo a Bíblia, eu e você somos mais do que vencedores. E nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, para entender isso, é necessário que algumas coisas não façam parte mais da nossa vida. Então, nós não podemos permitir que a indignação ela faça parte da nossa vida. Fica tranquilo, irmãos. Se hoje é o dia do irmão ser abençoado, glorifica com ele, se alegre com ele. Amanhã ele vai se alegrar com você. É importante participar de tudo que acontece ao nosso redor. Afinal de contas, o Senhor é Senhor soberano nas nossas vidas. Então a indignação não deve fazer parte da nossa vida. Não fique indignado com nada. Deus é soberano e quando Ele decide, Ele faz. Eu contei uma história pequenininha. Se você souber realmente quem é essa pessoa, você fala: como Deus é poderoso. E Ele continua sendo o mesmo, disposto a fazer. Então não se indigne com nada. Não fique indignado com nada. A maldade, maledicência. Gente, há pessoas que maquinam a maldade. Há pessoas que se dizem cristão, mas ficam aguardando uma oportunidade de prejudicar o outro. Não funciona assim. Isso não pode fazer parte da nossa vida. Isso é perda de tempo. Perder tempo pensando em coisas que vão prejudicar o próximo não vai trazer nenhum benefício. Ronaldo sempre diz: o tempo de pensar nas coisas positivas e negativas é exatamente o mesmo. Então vamos pensar nas coisas positivas. Vamos encher a nossa mente de coisa boa. Vamos pensar naquilo que nos traz esperança, naquilo que nos traz certeza, naquilo que realmente importa na nossa jornada aqui na terra, que é tão curta. Nós estaremos aqui, segundo a Bíblia, por um curto espaço de tempo. Alguns acham que é muito, mas é curta. Eu me lembrei agora que há um tempo atrás, eu era do tamanho do Benjamin. Já passou o tempo, irmãos. Já passou o tempo. E passa muito rápido. Hoje, a hora que nós vindo para a igreja, minha irmã falou que o meu sobrinho está fazendo 25 anos. Deixou preocupado, irmãos. Eu carreguei ele no colo.
O tempo passa e passa muito rápido. Então nós precisamos estar atentos, nós não podemos perder a oportunidade que Deus tem nos dado. Linguagem obscena do vosso falar, despoje dessas coisas. O que sai dos nossos lábios? A Bíblia diz que nós falamos aquilo que está no nosso coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então há pessoas que falam muitas coisas que não deveriam falar, porque dentro do seu coração só existe isso. A Bíblia diz que nós devemos despojar dessas coisas. Isso não pode mais fazer parte da nossa vida. Não mintais uns aos outros. Gente, a mentira é terrível. Uma das piores coisas que existe é a mentira. Irmãos, eu tenho pavor de mentira. Quer ver uma pessoa perder o crédito comigo e contar uma mentira para mim? Acabou, perdeu todo o crédito comigo. Vai precisar lutar muito para ganhar crédito comigo de novo. A mentira é terrível. E observe que a mentira faz mal para a pessoa que fica proferindo mentira, porque passa um tempo, ela começa a acreditar na própria mentira. Ela acredita que aquilo é real. Conversava com um médico ontem, e ele contou uma experiência. Ele disse: olha, quando eu estudava no Rio de Janeiro, no 6º ano de medicina, um rapaz me procurou e disse: mineiro, eu estou na roça. Ele falou: por quê? Porque a minha família está preparando para vir para a minha formatura. Só que eu estou no 1º ano ainda da faculdade. Faz 6 anos que eu estou estudando, mas eu menti o tempo todo para eles. E eles mandaram dinheiro, comprei livro, e eles estão chegando aí, eu não sei o que falar. 6 anos contando mentira. Olha que coisa terrível. Imagine para essa família, não sei quem era, de onde era, mas essa família esperando o doutor com festa, e o camarada estava quase se formando no 1º ano da faculdade. Mentira é terrível, irmãos. Então a Bíblia diz que devemos despojar destas coisas. Isso não pode fazer parte da nossa vida. Uma vez que despiste do velho homem com os seus feitos. Então, quando nós entendemos isso, quando nós conseguimos compreender o significado de buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, estas coisas devem ser abolidas da nossa vida, e elas vão ser, porque nós vamos ocupando a nossa mente com as coisas de Deus, nós vamos ocupando o nosso coração, o nosso pensamento com as coisas que realmente fazem sentido para a nossa vida, e com muita naturalidade essas coisas vão indo embora da nossa vida, elas já não vão fazer parte mais da nossa vida. Eu me lembro que há uns anos atrás eu falava muito palavrão. Irmãos, eu falava 15 minutos sem parar, palavrão, sem repetir nenhum, com todas as letras do alfabeto, até com o Y, com o W eu tinha os palavrão para falar. Fazia parte da minha vida e era natural. Mas houve um tempo que aquilo que começou a ocupar a minha mente foi abolindo estas coisas, já não fez parte mais da minha vida. Eu gostava de contar piada, ainda gosto, mas agora eu conto umas piadinhas, até sem graça. Piada de pastor, diz que é tudo sem graça. Os meus filhos, todo mundo fala que piada de pastor é sem graça, mas tudo bem, vamos contando de piada em piada, né? Mas eu tinha prazer em pensar em piadas obscenas. Sumiu, com naturalidade, nem lembro mais. Por quê? Porque a palavra de Deus foi entrando no meu coração, na minha mente. Isso é importante para nós. Quando vai ocupando espaço, ela vai abolindo as coisas ruins da nossa vida. Quando as coisas de Deus começam a se tornar parte de nós, aquilo que não serve vai indo embora da nossa vida, e nós vamos vivendo de uma forma melhor. E aí o texto, ele continua dizendo: olha, mas existem algumas coisas que são importantes. E é importante revestir do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Não basta simplesmente abolir, é necessário revestir. Não basta simplesmente limpar a casa, é necessário colocar novos móveis, mobiliar a casa nova. Não basta simplesmente tirar,
é necessário colocar algo, né? Não basta somente esquecer das coisas do passado, é necessário buscar em Deus as coisas novas que Deus tem para nós, se revestir do novo homem, ou seja, agora eu sirvo a Deus, agora eu preciso buscar em Deus algo para mim viver de uma forma melhor. E o texto, a partir do versículo 12, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Olha que coisa boa. A Bíblia diz, olha, que nós devemos despojar, jogar fora, mas não ficar de qualquer jeito. Nós devemos buscar em Deus um enchimento especial de coisas que vão fazer a diferença na nossa vida. Longanimidade, sabe o que é isso? Ser longânimo? Sabe o que é ser manso? Isso é importante para a nossa vida. Há um tempo atrás, eu era um pouco mais teimoso, discutia um pouco mais, mas o tempo e a palavra de Deus têm me ajudado. Então hoje, sem desfazer de ninguém, eu abro mão de muitas coisas. Quando alguém ele tem convicção e ele acha que está certo, e eu sei que eu vou trazer um mal terrível para a pessoa se eu ficar tentando explicar alguma coisa, eu permito que ele fique certo. Pronto. Não muda nada na minha vida. Há um tempo atrás não era bem assim. Eu teria que provar que a pessoa estava errada. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos abastecer de coisas novas, nos refazer no novo homem. Então, para que discutir? Se a vida é curtinha, para que perder tempo com estas coisas? Tem outras coisas para pensar. Então nós devemos nos revestir de misericórdia. Irmãos, teve tantas pessoas que foram misericordiosas conosco. Será que nós não poderíamos exercer essa misericórdia também quando necessário? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Suportar, irmãos, não é no sentido de, eu suporto fulano, eu não suporto, eu sou forte. Não, irmãos, é no sentido de dar suporte. Às vezes nós não percebemos, mas nós queremos que a pessoa suba até o último degrau da escada, sem passar por todos os degraus. Ninguém consegue fazer isso. Então, se você quer ajudar alguém a chegar no fim da escada, desça e ajude essa pessoa degrau por degrau, dá suporte para essa pessoa, ajuda no que for necessário, permita que essa pessoa chegue no lugar que você está, ou que vá além da onde você está, dando esse suporte se necessário. Ajude, seja especial na vida de alguém, perdoai-vos mutuamente. Irmãos, o perdão é importante. Eu aprendi a pedir perdão e perdoar desde cedo. Minha irmã está ali, ó. Minha irmã sabe como é que funciona. Nós aprendemos em casa a não dormir sem pedir perdão. Então todo dia eu falava, você me perdoa? Ela falava, pela última vez, penúltima vez. Eu vou te perdoar pela penúltima vez. Daí ela pedia perdão também. Daí eu falava, pela penúltima vez. Então, para nós se tornou natural. Perdoar mutuamente. Todos os dias nós fazemos coisas, irmãos, nós erramos também. Às vezes nós, sem perceber, nós fazemos coisas que desagradam as pessoas. Nós erramos. E por que não se perdoar mutuamente? Por que não se perdoar, permitir que isso faça parte da nossa vida e seguir? É tão bom viver. É tão bom acordar de manhã e saber que mais uma vez Deus deu a oportunidade de a gente caminhar aqui nessa terra. Então perdoar mutuamente, isso é muito importante. A Bíblia diz, olha, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor perdoou, assim também perdoai-vos. Irmãos, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum ressentimento. Isso vai ser importante para nós, se nós nos revestimos do novo homem, que se aperfeiçoa todos os dias na nossa vida em Cristo Jesus. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Irmão, o amor tem que fazer parte da nossa vida. Nós falamos sobre isso domingo passado. Nós precisamos decidir amar. Não tem jeito. Se não tomarmos essa decisão, nós nunca vamos conseguir.
Porque todos os dias nós vamos deparar com coisas que vão trazer tristeza no nosso coração. Mas se nós decidirmos, está resolvido. Eu estou apaixonado por Jesus. Ótimo. Mas paixão passa. Mas se decidir servir ao Senhor, isso tem a ver com amor. Eu amo ao Senhor, então eu decidi servir ao Senhor. Então eu vou para a Bíblia. O que Deus quer que eu faça? Qual é a pergunta que eu devo fazer todos os dias? Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse dia? Por onde eu devo andar? O que eu devo fazer? E quando escutar, não fazer de conta que não escutou, irmãos. Tem gente que faz de conta que não escuta. Deus fala, olha, hoje é dia de você fazer determinada coisa. Tem alguns que falam assim, será que é o diabo que está falando comigo? Não é possível. Deus não ia mandar eu fazer isso. Manda, irmãos. Ou se manda. Deus manda a gente. Deus manda não, Deus pede, né? Para a gente fazer cada coisa. Principalmente quando a gente permite que Ele fale. Então nós precisamos estar atentos e permitir, deixar ser levado e guiado pelo Senhor. E o amor tem tudo a ver nesse sentido. Se eu decidir estar com o Senhor em amor, eu vou entender que o que Deus está pedindo não se torna difícil para mim. Pelo contrário, vai trazer benefício e vai abençoar a minha vida. E este é o vínculo da perfeição. Quer ser perfeito? Tem que amar. Se não amar, não vai existir perfeição nunca. Não tem como ser perfeito se não tomar essa decisão. E o texto continua dizendo, olha, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Ou seja, precisa tomar uma decisão? Tem paz? Não tem? Aguarde mais um pouco. É interessante que nós somos apressados em tomar decisões. E por esse motivo, muitas vezes, nós tomamos decisões erradas. Irmãos, tem coisa que nós não precisamos pensar muito para decidir. Quando o despertador toca, se você tem que tomar o ônibus e colocou o despertador quase na hora do ônibus, você não tem como pensar muito. Ou você levanta ou perde o ônibus. Então você tem que decidir. Você chega diante de um prato saboroso, cheio de quitutes, um prato de... como é que chama mesmo aquele? Cuscuz. Só um toque. Você chega diante de um prato de cuscuz, você não precisa ficar pensando, será que eu como, será que eu não como, como é que vai ser, será que vai engordar, será que não vai? Isso aí não tem problema, irmãos. Mas quando é uma decisão importante, nós não podemos tomar rápido. E observe que o ser humano ele é propenso a, nas decisões importantes, querer resolver tudo na hora. Eu tenho um assunto que é importante, preciso resolver agora. Ué, irmão, se é importante, deixa para amanhã. É importante, coisas importantes tem que ser bem pensada. Porque se você tomar uma decisão errada em comer o cuscuz, você fala assim, puxa, comi muito. Não tem problema, depois resolve, tranquilo. Mas se você tem algo importante e tomar uma decisão errada, isso pode te prejudicar. Então nós precisamos ter esse pensamento em nós. A paz é que vai dizer se devemos ou não devemos fazer. Mas eu estou desde ontem pensando e não estou com paz. Espera mais um dia. Mas ainda não tenho paz. Ué, por que não deixar para a semana que vem? Irmãos, é importante. Decisões importantes, elas têm que ser tomadas com paz. Eu vou fazer uma coisa que é importante para mim de qualquer maneira, e isso pode trazer uma consequência terrível na minha vida. Algumas pessoas tomam decisões pelo momento e depois se arrependem para o resto da vida. Algumas pessoas, depois que acontece, falam, puxa, se eu tivesse tomado uma Coca-Cola gelada, eu não falava aquilo que eu falei. Se eu tivesse ido embora e deixado para falar no outro dia, nunca que eu falaria o que eu falei. Nunca que eu faria isso que eu fiz. Tem nada contra quem vende carro aqui, tá, irmãos? Se tem alguém que vende aqui, se tem alguém que tem carnê, fica à vontade. Mas percebe que a compra de carro, ela é por impulso? Irmãos, qualquer pessoa que vai comprar um carro,
E ele se depara com um carneiro do tamanho dessa Bíblia aqui, ó. Se ele for para casa, ele não compra. Ele vai pensar. Ou vai comprar um carro com outro valor. Porque se ele pensar, ele vai falar, opa, peraí. Estou comprando em 6 anos. Hoje eu estou empregado. Daqui 2 anos não sei como é que eu vou estar. Então ao invés de comprar esse carro, vou comprar um outro. Vou juntar dinheiro, vou comprar. Não é assim? Estou falando de coisa simples, tá, irmão? Estou falando só de comprar um carro. O que tem de gente com nome sujo porque comprou um carro? O camarada não consegue mais nada porque ele comprou um carro. E ele não percebeu que ele não podia comprar o carro naquele momento, porque ele ganhava um X e ele comprou um carro que consumiu 60% do que ele ganhava. E ainda por fim ele ficou desempregado. E aí perdeu o carro, está andando a pé, está com o nome guardado lá no Serasa, né? Que o Serasa, ele guarda às vezes o nome da pessoa por um tempo. Está lá. Por uma decisão impensada. Estou falando de coisas simples. Não, mas é muito importante, todo mundo tem. Oh. Agora tem Uber aqui na cidade. Uber é fantástico, irmão. Você não precisa tirar o carro da garagem, não gasta pneu, não precisa seguro, nada. R$5, R$6, você atravessa a cidade. Olha que coisa boa. Fantástico, irmãos. Fantástico. É coisas para pensar. Então a paz nas nossas decisões, ela é importante. Se não houver paz, aguenta mais um pouquinho. Espera para o mês seguinte. Só casamento que não adianta esperar muito. Quem está pensando em casar, não fique esperando muito não, que senão a moça desiste, tá, os jovens. Quando você estiver firme aí para casar, você casa rápido, né? Nós precisamos entender que a paz deve preencher o nosso coração nas nossas decisões. Então a Bíblia diz que a paz de Cristo, ela vai ser o árbitro em nosso coração, o qual também fosse chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Ninguém sabe mais do que ninguém, irmãos. Nós aprendemos uns com os outros. Tem coisa que você sabe e o outro não sabe, mas tem coisa que o outro sabe que você ainda não sabe. A Bíblia diz que nós devemos sentar e aprender um com o outro, se aconselhar um com o outro. Tem coisas que o meu amigo já passou que eu não passei. E se eu sentar com ele, ele vai me dar um conselho. O mundo diz que se conselho fosse bom, seria vendido. Mas a Bíblia diz para mim que esse mundo jaz no maligno, e quem governa esse mundo é o maligno. Então, a Bíblia diz para mim que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, se eu quero ser abençoado, eu vou tomar conselho, eu vou conversar com as pessoas, eu vou ouvir as pessoas antes de tomar decisão. Então isso é importante, é a Bíblia que deve ocupar a nossa mente, é a palavra de Deus que deve estar em nós, enraizada em nós. E a Bíblia diz então que nós devemos nos instruir e aconselhar mutuamente, sentar, conversar, se relacionar. Isso é importante, irmãos. E não é só no WhatsApp, é na vida real. A igreja, ela existe para gerar em nós esse relacionamento tão importante. E para encerrar, é muito importante e necessário para mim e para você que nós possamos nos colocar à disposição de Deus. O versículo 17 diz assim: e tudo que fizerdes, ou seja, não é algumas coisas, é tudo, absolutamente tudo. Se nós servimos a Deus, se Ele reina em nós, se nós estamos em Cristo, se nós decidimos viver para Cristo, se nós decidimos viver de uma forma diferente, mesmo caminhando aqui nessa terra, vivemos de acordo com a palavra, tudo que nós fizermos, seja em palavra, seja em ação, devemos fazer em nome do Senhor Jesus. Será que o que nós temos feito, nós poderíamos dizer que é em nome do Senhor Jesus? Será que o Senhor faria coisas que às vezes nós fazemos? Em tudo nós devemos dar graças a Deus, ou seja, dependa de Deus sempre, honre ao Senhor sempre e seja grato a Deus sempre. Se você conquistou alguma coisa, agradeça a Deus.
Se você venceu mais uma etapa na sua vida, obrigado, Senhor. Se você tem algo para acontecer na sua vida nos próximos dias, antecipe e fala: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor trouxe esperança, porque o Senhor trouxe alegria ao meu coração, pois o Senhor me deu a certeza e a bênção de poder esperar e aguardar que algo especial o Senhor já reservou para mim. Sede agradecido. Sede agradecido. Como é difícil agradecer, irmãos. Como é difícil. Essa semana o meu filho falou algo que chamou a minha atenção. Não comentei nada com ele, mas ele falou de um jogador da Bélgica. Um jogador, acho que é o centroavante da Bélgica, que ele passava fome. Ele ia jogar, ele não tinha comida na casa dele. E aí perguntaram para ele qual era o motivo da correria dele. E ele disse: vocês não sabem o que é um... Ele usou esse termo: o que é um negão com fome. Foi o termo que ele usou. Imagine a gratidão que esse rapaz tem de poder estar participando de uma Copa do Mundo. Alguém que não tinha possibilidade de nada. E às vezes nós temos tudo de mão beijada e nós não conseguimos ser gratos a Deus. Nós vamos na geladeira, abrimos a geladeira, o abacate está lá para comer 2 horas da manhã. Tem uns irmãos que ficam pesquisando, ver se a gente está comendo abacate 2 horas da manhã. Fica no zap até 2 horas da manhã. Ei, pastor, comendo abacate? Estou, já vou comer. Irmãos, tudo que a gente quer, a gente tem. A gente abre a torneira, sai água, irmãos. Nossa, que espanto. Um amigo meu foi para a Europa, agora, recente. E ele falou: olha, pastor, uma garrafinha de água na Europa custa 8 euros. Sabe o que é isso? E eu que pensava que o fazenda cobrava caro. Você vai no fazenda ali, é 8 real. Você paga 20 real para comer, se tomar 2 cocas, deixa sem conto. Eles atraem. Você leva as crianças, está enrolado. Você levar uma galerinha, né, os jovens for tudo lá, né, gasta 1.000 conto para almoçar e tomar um refrigerante. Irmãos, às vezes a gente não consegue entender as coisas simples que Deus tem nos dado. Enxergar, irmãos, olha, eu uso isso aqui, é terrível para mim. Eu não gosto de usar isso aqui. Hoje eu sei o valor que tinha a visão de poder enxergar uma letra do tamanho de uma formiguinha. Mas eu nunca me atentei para isso. Coisas naturais acontecem na nossa vida e a gente não percebe. Nós devemos ser gratos a Deus. Deus tem cuidado de nós. Nós temos roupa para vestir, tem gente que não tem. Nós temos sapato para calçar, tem gente que não tem. Estou falando das coisas mais simples. Nós temos cama para deitar, tem gente que não tem. Nós temos amigos para conversar, tem gente que não tem. Tem só no Facebook. E de vez em quando dá briga. Tem gente que tem amigo só no Facebook e briga com amigo do Facebook. Eu não consigo entender. Nós temos, Deus tem proporcionado tantas coisas para nós. O que nós vamos fazer da nossa vida? Nós vamos povoar a nossa mente com as coisas do alto? Se Cristo está em nós, pode ter certeza que Ele vai trazer paz. Descansa no Senhor. Pode ficar tranquilo. Eu tenho uma conta para pagar essa semana. Tranquilo. Tem 5 dias para você resolver. Amanhã é feriado, então divirta amanhã. Não fica pensando na conta. Se é feriado, é dia de descansar. Não pense nisso. Se nós estamos em Cristo, nós vamos ter paz. A nossa vida vai ter sentido. Acordar amanhã vai ser especial, vai ser importante. Tem coisas novas para nós amanhã. Mesmo que você já entulhou o dia de amanhã de coisa ruim, mas Deus ainda tem coisa reservada para você. Porque tem gente que vive o dia de amanhã como se fosse curto o espaço que tem no dia de amanhã. Amanhã eu tenho tanta coisa para fazer. Amanhã eu tenho que levantar, mas deixa chegar amanhã. Quando chegar amanhã, você levanta, toma um café gostoso, e aí dá uma olhada, se está sol, está frio, se vai chover. Deixa chegar amanhã. Viva um dia cada vez. Deus preparou o dia de amanhã para mim e para você. E é um dia que ninguém pisou nele. Então não fique entulhando ele de coisa. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Se hoje está difícil, hoje está difícil. Mas amanhã, quem sabe,
né, Deus permite algo novo na nossa vida e mude a nossa história? Porque para Deus mudar basta uma palavra, irmãos. O maior exemplo que eu vejo disso é o ladrão na cruz. Hoje é dia de ceia, é bom pensar nisso. Estava Jesus no meio de dois ladrões. E um dos ladrões fala: Senhor, eu sou até merecedor, mas lembra de mim. O Senhor fala: beleza, pode ficar tranquilo, já está resolvido. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí entra os teólogos dizendo: mas vai estar hoje, vai estar amanhã, não importa. O tempo de Deus não dá para a gente entender. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos para Deus como um dia. Fica tranquilo, uma coisa eu garanto, que o ladrão está garantido. E o outro, eu não quis saber, pronto, perdeu a oportunidade. Então basta uma palavra, é só estar atento. Existe sentido sim para a vida. E se nós estamos em Cristo, a nossa maneira de viver será transformada. O Senhor vai alegrar o nosso dia, alegrar a nossa mente. O Senhor vai permitir que nós possamos passar pelas adversidades. Se você está vivenciando um momento difícil, pare para pensar que já houve outros que também você achou que não ia conseguir passar, mas você passou. E você também vai vencer o que está diante de você. Não há nenhum gigante que seja maior do que o Deus que nós servimos. Pensa em Davi, pequenininho, olhou para o gigante, um exército inteiro com medo. Ele disse: opa, é com nós, e ainda tem recompensa. Vou ficar rico, não vou pagar imposto, vou casar com a filha do rei, só para derrubar esse gigante. Deixa eu pegar umas pedrinhas aqui que eu já vou dar um jeito nesse camarada. Irmãos, a visão é essa. Nós temos um Deus poderoso. A Bíblia diz que maior é o que está em nós. Então por que não viver a palavra de Deus com intensidade? Maior é o que está em nós. E além de tudo isso, Deus ainda nos garante a eternidade toda com Ele. A eternidade toda. Se fecharmos os nossos olhos aqui, pode ter certeza de que nós não acaba tudo. Pelo contrário, nós temos a eternidade todinha para viver com Deus. Portanto, busque a Deus, mas busque com intensidade. Mergulhe no Senhor. Não abra mão de buscar a Deus. Pense somente nas coisas do alto. Irmãos, ao invés de pensar em conta, pense no Senhor, pensa nos anjos, pensa nas ruas de ouro. Vai pensando como é que é o céu. Vai pensando. Tem coisa boa reservada para nós. Viva para Deus. E seja vitorioso em Cristo Jesus, pois Ele tem vitória para você. Tenho certeza de que nem eu nem você vamos sair daqui sem receber algo especial de Deus. Deus nunca vai despedir qualquer pessoa que seja de mãos vazias. Deus reservou algo para nós nessa noite. Eu quero orar com você antes de nós celebrarmos a ceia. Eu convido você a se colocar em pé para que a gente possa estar orando com a certeza absoluta de que Cristo
Ei. Nós temos a certeza e a convicção de que o Senhor em nós vai permitir que nós possamos passar pelas adversidades sorrindo, pois a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Portanto, Senhor, nós nos colocamos nas tuas mãos, pedimos a tua bênção, ó Pai, que o Senhor possa nos alegrar, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos trazer a certeza de que nós não estamos desamparados, nem caminhando sozinho aqui nessa terra, Pai. A tua palavra diz que pode uma mãe abandonar o teu filho que amamenta, mas todavia o Senhor jamais irá nos abandonar, e nós cremos na tua palavra. E é por isso, Senhor, que nesta noite nos reunimos aqui como igreja, pois a tua palavra diz que aonde estivessem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estaria. Então esta convicção está no nosso coração, que o Senhor se faz presente no nosso meio, Pai, e nós entendemos que aonde o Senhor está, milagres acontecem. Aonde o Senhor está, o sobrenatural acontece, Pai, pois o Senhor é um Deus poderoso, pois o Senhor nos ama e já deu prova disso. E então, Senhor, nos rendemos a Ti e pedimos ao Senhor que nos abençoe, que traga alegria, que traga paz, que não haja ninguém aqui, ó Deus, que possa sair sem ser tocado por Ti, ó Pai. Abençoa, Senhor, as necessidades dos Teus filhos. Abençoa, Senhor, nos pedidos que têm sido colocados diante de Ti, ó Pai. Opera milagres no nosso meio, Senhor. Nos fortalece na fé. Ajuda-nos, ó Pai, a continuar caminhando nesse mundo de tantas dificuldades, Senhor. Que esta semana, meu Deus, seja a melhor semana das nossas vidas. E esta semana, ó Deus, seja uma semana especial em nossas vidas, que todos aqui possam vivenciar e provar um grande milagre nesta semana. E eu peço isso, ó Deus, com toda certeza, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós vamos participar agora da ceia. A ceia, ela nos remete ao sacrifício de Cristo, aquilo que o Senhor fez por nós. Em um texto bem conhecido, lá em Mateus capítulo 26, no versículo 26, diz que na noite, enquanto o Senhor participava lá com os seus discípulos, enquanto eles comiam, Jesus fez algo que chamou a atenção. Jesus tomou um pão, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Quando eu penso a respeito disso, eu fico imaginando os discípulos olhando para aquele pão partido, sem entender, caminhando com Jesus. E nós sabemos, estudando a palavra, que eles não tinham entendimento pleno. Porque Jesus falou: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E os discípulos caminhando com Jesus, na hora que Jesus mais precisou deles, nenhum estava com Jesus, pois eles não tinham entendimento. Talvez eles ficaram aturdidos, eles já haviam visto muitos milagres, mas algo desta maneira eles nunca tinham ouvido da boca de Jesus. Jesus proferindo que aquele pão representava o seu corpo, o pão vivo que desceu do céu. Mas nós entendemos que a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. Por isso, neste momento, nós temos uma grande oportunidade de receber alimento para a nossa vida. A Bíblia diz que esse pão, ele nos alimenta, ele traz vigor, ele nos abençoa, ele nos dá garantia. Esse pão é o que vai nos fortalecer. Esse pão representa o pão vivo que desceu do céu para nos dar a paz. De todas as formas, o inimigo de nossas almas, a saber, Satanás, que vai pelejar até o último dia aqui na terra, para que a gente se desvie, ele tenta implantar no nosso coração que nós não estamos aptos a comer. E
E quando eu penso a respeito disso, eu lembro de alguém enfermo. Quando uma gripe chega, ou outro tipo de enfermidade, a primeira coisa que nós paramos de fazer é se alimentar. E o que mais necessitamos é alimentar para se recuperar. E Satanás tenta implantar no coração que a gente não tem capacidade disso, que nós não estamos aptos, nós não estamos preparados. E ele fica esfregando algumas coisas nos nossos pensamentos, dizendo: olha, você fez isso, antes de vir para cá você fez isso, está pensando isso, você está com seus pensamentos errados. E muitas das vezes nós não nos alimentamos. Mas eu quero dizer para você que o Senhor te trouxe aqui para te abençoar. Você é convidado especial. Você veio aqui porque Deus te trouxe. A Bíblia diz: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Você é um escolhido de Deus. E Deus trouxe você aqui nessa noite para que você seja alimentado. Eu jamais iria numa festa de aniversário e ir embora para casa sem comer o bolo. Se eu acontecer isso, a festa está incompleta. E nós estamos aqui diante de uma festa, é celebração. Para nós é importante demais a ceia, pois ela traz à memória o sacrifício que o Senhor fez por nós. Então é importante pensar a respeito disso. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Irmãos, isso é fantástico. Deus não quebra alianças. Deus, em momento algum, estava quebrando a aliança que Ele tinha feito com o teu povo. Deus estava nos dando a oportunidade de participar de uma nova aliança. Essa aliança tem um nome, e o nome dessa aliança é graça. Nós vivemos hoje debaixo do amor de Deus. A graça é viver o amor de Deus, viver daquilo que Deus nos proporciona. Isso é graça. É poder se alimentar daquilo que Jesus representa para nós. É poder vivenciar esse momento especial na igreja do Senhor. E o Senhor deu aos seus discípulos e disse: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira. Desta hora em diante não beberei, até que um dia estaremos todos reunidos, e aí sim vai ser uma grande festa. Então o que nós estamos fazendo aqui hoje, essa ceia que nós vamos participar, ela é sombra daquilo que Deus reservou para nós. Mas o que nós estamos trazendo é a memória do sacrifício que foi feito por mim e por você. Nenhum de nós teria possibilidade de entender o que era salvação. Jesus veio com um propósito específico. Alguns pensam que Jesus veio para realizar milagres. Ele realizou milagres, mas ele disse que milagres maiores do que ele fez aconteceria através das nossas vidas. Se não está acontecendo, não é por ele, é por nós. Mas o maior propósito de Jesus era nos dar a oportunidade de se relacionar novamente com Deus. Ele veio para resgatar o que havia se perdido. Deus havia dado a Adão o privilégio de dominar, de sujeitar a terra, e Adão perdeu com o pecado. Mas em Jesus nós temos essa oportunidade. Por isso que nós somos mais do que vencedores. Havia um inimigo terrível chamado morte, e trazia espanto, mas o Senhor venceu a morte, morreu em nosso lugar, mas segundo a Bíblia, ressuscitou o terceiro dia. Oh glória! E a morte foi tragada, vencida. E por isso nós temos a oportunidade hoje de cear. Quem pode cear? Todos aqueles que já colocaram a sua vida debaixo do senhorio de Cristo. A ceia não é da igreja, irmãos. Essa ceia aqui não é nossa. Essa ceia não é do ministério. Essa ceia não é minha. Essa ceia ela é do Senhor, é de Deus. Então nós precisamos sim ter temor. É importante ter temor, mas o que nós não podemos é abrir mão
de se alimentar quando Deus quer que eu e você seja alimentado. Então, se você tem o Senhor como Senhor da sua vida, alguns podem dizer: pastor, mas não sou batizado. Irmãos, a Bíblia diz: se nós confessarmos os nossos pecados, independente de ser batizado, nós já teremos direito à nossa salvação. E aí eu faço uma pergunta: se você pode entrar no céu, por que você não pode participar das coisas da terra? Por que não? Se a ceia é alimento para nós aqui na terra, para viver de uma forma saudável, então não deixe de cear por esse motivo. Não estou dizendo que não deva batizar, é importante, é mandamento do Senhor, mas na oportunidade Deus vai falar ao seu coração. Se houver realmente necessidade de brevidade, também Deus vai falar, mas não deixe de alimentar, pois com certeza esse alimento vai te dar a garantia de que você vai caminhar durante esse mês todo aí, cheio de bênçãos, cheio de vigor. Então essa noite é uma noite especial para nós. O apóstolo Paulo, ele traz algumas orientações e ele diz: olha, antes de cear, antes de participar da mesa, é importante fazer uma reflexão e orar, falar com Deus, fazer uma análise de si e ver como está. Então esse momento é importante para nós, porque ele é individual, ele é pessoal. Não para olhar para o lado, ver se a pessoa pode, se não pode. Nós não temos esse direito, mas nós podemos sim falar com Deus. A Bíblia diz que aquele que confessa seus pecados e deixa, alcança a misericórdia. Então nós vamos orar. Então tempo de oração é você e Deus. Fale com Deus. Se há uma necessidade, fale com Deus. Talvez não haja possibilidade nem tempo de você ir até alguém pedir perdão. Talvez o Espírito Santo esteja falando ao seu coração: olha, você precisa pedir perdão, você precisa melhorar aqui. Meu irmão, não fique fora por esse motivo. Vamos falar com Deus, vamos orar, vamos nos posicionar diante de Deus, e Ele com certeza é suficiente para trazer perdão e garantia que eu e você estamos aptos sim, pois Ele nos trouxe aqui para nos abençoar. E se há alguma enfermidade no nosso meio, pode ter certeza que Deus também é poderoso para operar milagre e trazer bênção na nossa vida. A pior enfermidade que existe, ela chama pecado, e nós temos a oportunidade de ter essa enfermidade sarada agora. Então convido você a fechar os seus olhos e falar com Deus por alguns instantes, pedindo a Ele misericórdia, agradecendo a Ele. É a oportunidade que nós temos neste momento. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós nos posicionamos diante de Ti. Nós sabemos, ó Deus, que os tempos são maus. Eu sei, ó Deus, que em muitas coisas nós erramos. E eu peço a Ti, então, que o Senhor me dê, ó Pai, a possibilidade de celebrar juntamente com os irmãos aqui. Pai, se alguma coisa eu fiz que desagradou o Senhor durante esse mês, durante essa semana, no dia de hoje, ou até mesmo nesse momento, Pai, eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa trazer alegria ao meu coração, e que nessa noite, ó Pai, com essa alegria eu possa celebrar juntamente com a Tua igreja. Pai, me traga essa paz, a paz que me garante, que excede o entendimento, Senhor, a paz que me dá a certeza, ó Deus, de que eu sou livre e eu posso participar dessa mesa farta, Senhor. Me abençoa, Pai. Senhor, abençoa cada um que tem se posicionado diante de Ti. Aqui estão os Teus filhos, Senhor, que falam contigo, os filhos que o Senhor trouxe para se alimentar nessa noite. Pai, dá a certeza a cada um deles, ó Pai, de que esta noite, ó Deus, eles receberão do Senhor algo especial. Meu Deus, que o Senhor possa abençoá-los. Se alguém necessita de perdão, nós sabemos que no Senhor nós podemos receber esse perdão agora. Pai, então em nome de Jesus, ó Deus, abençoa cada um, Pai, que ninguém fique de fora, mas que todos aqui, ó Deus, com alegria possam se alimentar do Teu corpo e do Teu sangue, ó Pai, que esta aliança que o Senhor fez conosco alguns anos atrás, alguns milhares de anos atrás, ó Pai, ela possa ser celebrada agora no nosso meio. E eu peço isso, meu Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos distribuir os elementos. Ao pegar, aguarde para que a gente possa celebrar juntos.
Esse é o sangue, representa o sangue que nos purifica, que nos cura, que nos sara. Todas as vezes que nós tomamos esse cálice, irmãos, tenha certeza que você está tomando o cálice da tua vitória. Todos os pensamentos malignos, toda a enfermidade, irmãos, foi aqui, ó, porque Jesus naquela cruz, ele pagou o preço por mim e por você. Então, ao tomar esse cálice, tenha essa certeza que a sua vida vai ser transformada pelo sangue de Cristo. Amém? Eu vou orar, depois você troque com seu irmão, fale para ele assim: eu te amo em Cristo Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade, Senhor, ao participar, Senhor, deste cálice, Senhor, que representa, Senhor, a nova aliança, Senhor, que o Senhor fez conosco, Senhor. Senhor, ao tomar desse cálice, Senhor, que nós possamos, Senhor, ser curados, Senhor, fisicamente, da alma, Senhor. Senhor, que nós possamos reviver, Senhor, o primeiro amor, Senhor. Ó Jesus amado, no Teu nome, Senhor, nós somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Troque com teu irmão aí, em nome de Jesus. Tomamos todos e sejamos gratos a Deus, amém? E nada vai ocupar o teu lugar em mim. E nada vai ocupar o meu lugar em ti. E nada vai ocupar o teu lugar em mim. Ocupar o teu lugar em ti. E amor é esse, graça incalculável, não tem interesse, a vontade é boa, é para mim. Glória a Deus. Se coloque de pé. Glorificado é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Amanhã, irmãos, nós teremos oração sim. É feriado, mas nós temos que orar sem cessar. Então amanhã haverá oração sim. Amém? Glória a Deus. Senhor, obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade, Senhor, de estar na tua casa, Senhor. Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor. Senhor, nos dá, Senhor, uma semana abençoada, uma semana na tua presença, Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Amém?